Olá, meus amigos do Milk News, nós estamos uma vez mais com vocês, sempre agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a sua divulgação principalmente. Nós precisamos que vocês compartilhem, que vocês comuniquem aos seus amigos, que vocês entrem em contato com aquela lista de contatos do seu e-mail. Vamos prestigiar, porque aqui no Milk News a gente fala tudo aquilo que a grande imprensa não gosta de falar. Põe esse gosta entre aspas, tá bom? Bem, estamos de volta e o assunto principal, obviamente, é o mensalão, ou o julgamento, o início do julgamento do mensalão. Nós vimos ontem, eu acompanhei essa longa caminhada durante essa semana de algumas entulhos, vamos chamar assim, para traduzir para aqueles que não são da área, né? Entulhos. O que são esses entulhos? Os advogados dos vários réus, cerca de 36 ou 37, colocaram uma série de questões para tentar barrar, ganhar tempo, empurrar com a barriga. Em muito boa hora, o Supremo não aceitou nada daquilo. Nada daquilo que eles pediram foi aceito e tal. Somente um argumento da Defensoria foi aceito. Aliás, todos aqueles nomes consagrados do direito, os chamados advogados caríssimos, os professores, doutos professores, juristas de renome, não conseguiram ontem absolutamente nada. O Supremo não aceitou nada dos seus argumentos. Pois bem, no entanto, apenas um jovem advogado, 30 anos, se tanto, praticamente em início de carreira, pertence à Defensoria Pública Federal, ou seja, está trabalhando de graça para um réu que não lhe paga absolutamente nada. Foi a única vitória ontem. É o advogado Raman Tabosa, ele pertence à Defensoria Pública. Defensoria Pública é quando o juiz determina que um advogado, porque ninguém pode ser julgado nem, obviamente, condenado sem que tenha um defensor. Então, ele é gratuito, é da Defensoria Pública. Ele não custou um tostão ao réu. Enquanto que outros pagaram milhões e milhões e não conseguiram nada, esse rapazinho que não ganhou absolutamente nada foi o único que conseguiu. Mas também aqui entre nós, conseguiu numa falha do tribunal. Vejam a mais alta corte do país, a lambança que fez nesse caso. E esse cidadão argentino, Carlos Alberto Quaglia, só foi vitorioso através da ação desse jovem advogado Raman Tabosa, porque ele percebeu a tempo uma falha administrativa do processo. Eu vou rapidamente explicar para vocês como é que foi isso. Esse argentino, Carlos Alberto Quaglia, que está sendo acusado de ser o lavador do dinheiro, quando ele foi colocado no processo, ele contratou um advogado. Os advogados que estão me assistindo vão entender. Como manda a lei, devidamente habilitado no processo através da procuração. Então, o primeiro advogado colocou lá a procuração e ele estava habilitado. Pois bem, passado algum tempo, não se sabe qual o motivo, o réu, Carlos Alberto Quaglia, em audiência, disse ao juiz: doutor, esse advogado não quero mais. Estou apresentando um novo advogado. E o que ele fez? Naquela audiência, lá atrás, isso, apresentou a nova procuração. E pela lei, uma nova procuração elimina a anterior. Concordo? Os advogados todos estão me acompanhando. Então, aquela segunda procuração era válida. O processo corre e chega na hora das razões finais. Ocorre que o tribunal, numa gritante falha, que bem demonstra as lambanças do nosso judiciário, não percebeu, no caso deste réu, que havia mudado o advogado. E todas as intimações expedidas
foram expedidas em nome do antigo advogado, que, por saber não ser mais o patrono da causa, não tomava conhecimento. Até achava o antigo advogado que o tribunal tivesse intimando os dois, num excesso de zelo. Não. Intimava a ele que não era mais o advogado. O que aconteceu? Nulidade plena. Nulidade incontestável. E o tribunal não teve outra saída senão mandar retornar o processo desse Quaglia ao juiz de primeira instância. Vai começar tudo de novo. Eu temi, num determinado momento, que isso pudesse ser uma jogada de fazer com que todos os demais também ficassem aguardando a chegada daquele, e aquilo ia para as calendas, ia prescrever tudo. Mas não, o tribunal, muito espertamente, pelo menos aí, percebeu o próprio erro e o que fez? Eliminou apenas o Carlos Alberto Quaglia, que volta a responder o processo na primeira instância, com o primeiro juiz, ou o juiz de primeiro grau, como queiram chamar. Agora, você já imagina quanto tempo vai para chegar até o Supremo de novo? Muitos anos. E neste período, não tenha a menor dúvida, nesse período vai cair uma prescrição em cima desse cidadão, ou pelo menos de algumas coisas pelas quais está sendo acusado. Então, uma grande vitória ontem foi de um desconhecido advogado em início de carreira, de nome Raman Tabosa, que percebeu, pelo menos isso, ele leu o processo, porque normalmente eles não leem. Quando ele começou a folhear e viu que as intimações todas eram para o outro, ele falou, opa, está aqui. Entrou com a nulidade e não deu outra. O tribunal teve que se render ao jovem advogado. Enquanto isso, os demais réus, pagando rios de dinheiro para aqueles advogados chamados de renome nacional, não conseguiram absolutamente nada, e o processo está andando, felizmente, e vai dar tempo para que todos os ministros votem o mais rapidamente possível. A responsabilidade, os mais precipitados, quiseram, num determinado momento, jogar sobre o ministro Joaquim Barbosa. Não. A parte administrativa, essa parte de intimação, quem é o advogado, checar a procuração, não é do ministro. O ministro se atém ao aspecto jurídico e faz o seu parecer e o seu voto. Quem faz esta parte formal, essa parte administrativa, é a secretaria do tribunal. Aí é que houve a falha. É aí que está a ponta do iceberg. Tá bem? Passado o aspecto jurídico, vamos para o aspecto antes do aspecto jurídico, que é o aspecto policial. Aliás, meu querido, isso também é cultura, né? Eu vejo muitos coleguinhas, às vezes até colega de imprensa, porque o fulano está sendo processado na delegacia. Por favor, não pensem assim. Tá? Então, para aqueles que não são da área, deixa eu explicar. Na fase policial, chama-se inquérito. Os mais antigos chamam de inquérito, inquirir, ouvir, tá? Ele só passa a ser um processo a hora que ele vai para a justiça. Então, na fase policial é inquérito, na fase da justiça é processo. Esclarecido isso, e voltando para a seara policial, e ainda com relação à frustrada, decepcionante reunião do MASP, no último dia 15, eu vejo com muito bons olhos, eu me convenci, gente, eu me convenci. A melhor coisa, porque quando você vai reivindicar, as categorias vão reivindicar. Isso nos ensinava o professor Lula quando era líder sindical. Você tem que ter uma reivindicação. Porque se você fizer 10 reivindicações, você atrapalha até aquele que vai querer te ajudar. Então, eu acho que esse momento, o grande objetivo da categoria policial, investigador e escrivães, é a carreira única. O que é a carreira única? Você entra para a polícia com nível universitário, como já é, e pode ser escrivão ou investigador. Você pode optar. 4 anos depois, você sendo formado em direito,
você pode prestar o concurso interno para delegado de polícia. Nada mais justo. Porque como é que é atualmente? Vamos criar uma imagem para ficar mais bem entendida a situação. Um empresário tem um filho, esse filho demonstra aptidão para o cargo, para a função de policial, o pai tem dinheiro, o pai paga uma cara universidade, ele se forma numa cara universidade, depois ele faz um cursinho também pago pelo papai, ele vai ao cursinho no seu carro do ano, com toda a proteção familiar, ele se prepara, presta um concurso para delegado de polícia, não dá outra, obviamente, ele entra, ele passa, daí ele faz uma academia com toda a mordomia e vira delegado, bota a estrela no peito e vira delegado de polícia. Ele é designado, então, para uma equipe composta, no mínimo, por um investigador, por um escrivão, quando tem gente para pôr na equipe. Agentes policiais, carcereiro, tá bem. Ele é um calça branca, como se chama na gíria policial. Ou olho de vidro, quer dizer, aquele que não enxerga nada. Está começando na carreira. Ocorre que o investigador que vai trabalhar com ele tem 20 anos de polícia. O escrivão tem 25 anos de polícia. O agente tem 10 anos de polícia. O carcereiro tem lá 15 anos em contato com os presos. Daí o delegadinho recém-inaugurado chega e fala assim, olha, vamos fazer tal coisa? Doutor, não vamos, doutor, isso não dá certo. Mas como? Eu sou o delegado. Tá bom, doutor, essa história eu já vi. Doutor, quando o senhor estava ainda sugando a sua mamadeira, eu já era policial. Desmoraliza o delegado. Nessa nova versão que se está tentando, carreira única, ele só chegará a delegado depois de, no mínimo, 4 anos como escrivão ou como investigador. Entenderam? Agora, no bojo disso, como vai ser necessário o nível universitário, automaticamente o salário subiu. Então, essa reivindicação já está no bojo dessa. Como ela tem outro status, todas as outras vantagens estão juntas. Então, eu acho que se centralizar nisso, ficar atirando nisso, é mais fácil até mesmo para o governo aceitar. Porque é um argumento que é absolutamente convincente. Isso dá melhoria de condição para a segurança pública. Em última análise, a população se beneficiará, porque saberá que toda vez que entrar numa delegacia, aquele cidadão sentado naquela mesa com o crachá de delegado é alguém que já tem, no mínimo, 5 anos de polícia. E não um garoto filhinho de papai que acabou de entrar na polícia. De uns tempos para cá, eu vou contar uma coisa. Eu não sei se em função de filmes de televisão, essa glamorização da função policial, que não é nada disso, sabe? Não é nada daquilo que passa na televisão, aqueles filmes, os heróis da polícia, os Rambos da vida, isso não é real. Mas, de uns tempos para cá, exerceu uma influência muito grande em parte ou parcela dessa juventude. E hoje em dia, eu fui um dia ao DECAP, que é o órgão da polícia que administra todos os distritos policiais da capital. Cerca de, se não me engano, hoje deve estar na casa dos 100, 100 e poucos distritos. Mas existe a chefia, a direção, a diretoria do DECAP, no bairro de Pinheiros. Um dia eu cheguei, quando eu olhei o pátio do DECAP, eu tomei um susto. O pátio de estacionamento dos veículos dos funcionários do DECAP. O carro mais
popular ali valia uns 40, 50 pau. Isso para não dizer Mercedes, carros esses novos aí importados de mais de 100 mil reais. Vários deles. Eu tomei um susto e perguntei a um delegado que estava comigo. Eu falei, meu Deus, o pessoal do DECAP está bem. Porque maldosamente as pessoas já imaginam, isso aí é corrupção. Não é não. São os filhinhos de papai. Os filhinhos de papai que ingressaram na polícia, a família tem boa condição, ele pode ter um carro último tipo e vai trabalhar com esse carro. Para ele é uma coisa absolutamente normal e é. Daí ele falou, espera um pouquinho que o pessoal do GOI, o Grupo de Operações Especiais, está saindo. Dê uma olhada. Eu olhei. É bonito até de certa forma de se ver, confesso. Jovens bonitos, fortes, altos, sabe, musculosos, porque ficam malhando o tempo todo, deve ter até academia em casa, não é isso? Mas, meu Deus, gorro preto, jaqueta preta, um outro sobuzão, revólver, granada, bomba. O cara era um Rambo fantasiado, saindo pra rua com cara de bravo. Polícia. Se por um lado é até bonito, porque a gente vê muita gente saudável, alta, bem nutrida, sabe? Até bonito, sobre esse aspecto até bonito se ver, né? Agora, não precisa fantasiar daquele jeito também, né? Parecia que o cara ia pra guerra do Vietnã. O cara tinha mais arma do que Deus me livre. Agora, será que tem capacidade para exercer? Será que é realmente vocacionado? Ou é um oportunismo por influência de alguns filmes e alguns filmes de televisão? Ou porque o papai bancou? Então, isso tudo tem que ser analisado quando se leva a sério a segurança pública. Mas, senhor governador do estado, Dr. Geraldo Alckmin, médico anestesista, que não tem nenhuma obrigação de conhecer segurança pública. Aliás, teria, como governador, tem que saber tudo. Porém, está mal assessorado, tá? O senhor Ferreira Pinto, louve-se o seu passado, mas critique-se o seu presente. Muito obrigado pela sua audiência. Divulguem o Milk News. Aqui se fala o que a grande imprensa não gosta de dizer. Um grande abraço. Até a próxima. Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado, com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da pizzaria Michelúcio.